Graças a paz, irmãos, bom dia. Compartilhar aqui em Lucas capítulo 2, versículo 41. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso coração nessa manhã. Pai, só o Senhor pode sondar a verdade que há nele. Como o salmista vai declarar, sonda-me, Senhor. É o Senhor que sabe, Senhor, o que vai dentro. Ainda as palavras não nos chegou à boca e o Senhor já conhece. Agora joga por terra, Senhor, toda distração, todo desânimo. Pai, sendo que alguns foram chamados para uma vida, Senhor, militar, e outros são civis, Pai. Que essa geração reconheça o seu lugar na guerra. Pai, porque o homem que declarou, Senhor, está no exército, Pai, ele não pode viver mais uma vida civil. Pai, ele vai em defesa dos seus, e eu quero orar por uma geração que intercede, porque a intercessão é se colocar entre, Senhor. Intercessão é colidir contra tudo que é contra Deus e em favor de pessoas. Nós colidimos agora, Senhor, nas regiões celestiais e declaramos espírito de ignorância. Você não vai se criar aqui, porque aqui o que governa é a luz, é a palavra de Deus. É aquela lâmpada que ilumina os nossos olhos. Não é porque nós estamos nos sentindo bem, não é porque nós estamos nos sentindo mal. Nós estamos aqui porque é o dever de todos que respiram. Todo ser que respira louve ao Senhor. E nós estamos aqui para louvar o Teu nome e colocar as nossas vidas à disposição de pegar o graveto, Pai, para sustentar a fogueira acesa. Pai, eu oro, Senhor, pelo homem, pela mulher, eu oro pelo adolescente, eu oro por aquelas pessoas que estão ouvindo agora essa oração. Pai, que vão acompanhar talvez, Senhor, pelo YouTube. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa sustentar o coração dessa pessoa no mesmo lugar, Senhor, fazendo a mesma coisa, mas não de modo costumeiro, Senhor, mas que seja, Senhor, com prazer. Devolve o prazer da sua igreja, Jesus. O prazer de te conhecer, de te sentir, Pai. Que não seja um peso fazer na sua casa, Senhor. Que seja um prazer servir na sua obra. Eu oro por corações restaurados nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma das histórias que mais me choca nas Escrituras. Em Lucas capítulo 2, José e Maria vai levar Jesus para o templo, ele tem 12 anos de idade. E a história é toda rica, A aparição de Jesus depois do nascimento acontece aqui, e depois Jesus só volta a aparecer aos 30 anos de idade, quando ele assume o seu ministério. E diz assim: ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Versículo 42, E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia das festas, e no 43, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. O primeiro passo aqui é perceber que os israelenses têm um costume anual, Esse costume era subir a Jerusalém na festa da Páscoa, para poder celebrar o êxodo, a saída, e eles têm isso como o costume. E aqui o primeiro perigo, cair no costume. Irmão, quantos de nós perdemos Jesus por causa do costume? A rotina, a monotonia, e aí aquilo que a gente tinha prazer, de repente a gente está fazendo simplesmente no piloto automático.
como era de costume. E eu fico com medo, porque o costume é muito parecido com aquilo que a gente fala aqui na igreja, todos os dias no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Mas é todos os dias no mesmo lugar fazendo a mesma coisa e sentindo o mesmo amor. E tendo o mesmo coração, e tendo o mesmo espírito. Porque senão a gente vai segurar um instrumento, a gente vai segurar um microfone, a gente vai levar as coisas ali na Serra da Luz, a gente vai fazer a mesa dos príncipes, ou a gente vai vir orar pelo costume. E vamos perder o melhor do nosso culto, que é sentir a presença de Jesus e viver por Jesus. Irmãos, nada apaga um toque de Jesus. Pode estar desabando o mundo quando Jesus vem e dá um cheiro, meu irmão. Você dá um cheiro em Jesus, a sua vida, aquela tristeza que está tentando invadir, ela desaparece. Quando Jesus chega, o lugar fica perfumado. E aí, o nosso culto não pode estar ligado a quem veio ou a quem não veio. O nosso culto não pode estar ligado ao rito e perder o objetivo, o propósito. Porque, irmãos, eu vou ver fazendo, eu vou elogiar, porque eu sou homem, mas eu não sou a pessoa que morreu pela igreja. Todos os dias eu me levanto para me encontrar com essa pessoa. E o dia que ele faz silêncio, só para saber se de alguma maneira eu acredito, independente dele falar ou não. E sinceramente, quando você tem intimidade com alguém, não tem problema você ficar alguns minutos em silêncio perto dela. Ela não vai se incomodar. Nós temos a necessidade de falar tanto com quem a gente não tem intimidade. Com quem a gente tem intimidade, a gente só entra no quarto e tira a roupa, né? Porque a intimidade leva a gente para esse lugar em que nenhuma palavra precisa ser dita. E eu não vou forçar a barra para falar sempre. O que eu preciso estar aqui porque Ele é o meu prazer. E a igreja precisa reencontrar o prazer de vir à casa do Senhor. O salmista vai declarar: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele não ficou alegre quando ele chegou, ele ficou alegre só por saber que alguém convidou ele para aquele culto, para aquele lugar. E agora o costume roubou, assaltou Jesus das pessoas. O rito, o trabalho, é trabalhar muito e sentir pouco, e refletir pouco, ouvir pouco, desfrutar pouco. Então eu cheguei à conclusão que o maior perigo do ministério é perder Jesus trabalhando para Jesus. O maior perigo do ministério é perder Jesus enquanto a gente faz um culto para Ele. O maior perigo do ministério, da vida cristã, é aprender a fazer sem Ele. Dar atenção para todos e tudo menos para Jesus. Está preocupado com a porta, está preocupado com o almoço, está preocupado com quem não veio, mas não entra na presença dele. Está preocupado em ligar a câmera, está preocupado em afinar os instrumentos, está preocupado em um monte de coisa, mas não está desfrutando dele. E eu vou te dizer, irmãos, não é no culto de domingo que isso acontece. O culto de domingo só manifesta a sua semana. Se você está triste, desanimado, a sua guerra foi perdida na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. Porque nós não buscamos ao Senhor no costume do domingo, né? A nossa busca ao Senhor não está no costume do domingo. Domingo a gente manifesta aquilo que a gente vive na semana. E outra coisa, uma crise, um problema, uma dificuldade não pode, irmãos, desfigurar o seu rosto. A sua maior pregação está em ter um rosto brilhando, um sorriso no olhar. Irmãos, mesmo sendo atacado, vituperado, todo chacotado, a alegria da salvação, prazer no Cristo, companhia certa, da pessoa olhar para você, como você consegue estar feliz? Eu estou feliz porque a minha felicidade não é circunstancial, não é porque Ele faz, é por quem Ele é, e Ele é a minha companhia, Ele disse que estaria comigo e Ele não pode mentir.
Ah, mas eu não estou sentindo arrepio nenhum. Cara, não é sobre arrepio. É sobre conhecê-lo. É sobre estar nu diante deles e saber que Cristo conhece e consegue ver você do outro lado. Ele consegue te atravessar com o olhar. O maior perigo é perder Jesus ministrando um culto para Ele. E isso me tocou esses dias. É possível trabalhar sem fluir, mas é impossível fluir sem trabalhar. Todas as pessoas que estão cansadas no ministério, de alguma maneira, estão trabalhando sem fluência, sem fluir. Fluir aponta para uma fonte. Quando alguém está fluindo, ela não conta os copos d'água nem os litros d'água, porque a fonte ela jorra vida abundante. Mas quando você tem uma caixa d'água, amigo, você começa a calcular a água. Quem teve uma caixa d'água de 500 aqui e a água acabou e vai ficar 3 dias sem água, começa a calcular. Esse é o problema do crente. O crente, ele usa reservatório quando a Bíblia falou que, com aquela mulher samaritana, falou assim, eu farei de ti uma fonte a jorrar. E para você jorrar como uma fonte, você precisa entender que é a fonte que jorra por intermédio de você como um canal. Então, eu entendo que eu sou um canal, mas eu não sou a fonte. Então, eu preciso todo dia me ligar a essa fonte. E como me ligo a essa fonte? Vida devocional, vida de oração, leitura da palavra. Ninguém precisa ficar te perseguindo para você não colocar os olhos nesse lugar, irmãos. Ninguém precisa ficar te perseguindo para saber onde você anda e com quem você anda falando e o que você anda ouvindo. Porque isso deveria ser uma instrução bíblica da leitura diária que você tem. Como diz, a própria palavra ilumina o nosso entendimento e desconfigura o território do diabo, que ele tem um império, né? O império das trevas. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós estávamos no império. Satanás é um orgose e ele é um imperador. Você não tinha escolha. Mas Jesus te conduziu para um reino. E sabe qual a diferença do reino para o império? Embora é um rei governando sobre muitos reinos, o império, mas o reino, a qualidade de vida dos seus moradores. A gente consegue observar o reino, quando você vai na Grã-Bretanha, você vê um reino, né? O último reino que existe e que pode ser observado. Você vai num lugar mais remoto de Gales, lá numa cidadelazinha, igual a gente teve, lá numa cidadelazinha escondido, né? E a qualidade de vida daquele morador é a mesma qualidade de vida daqueles que moram na capital, e às vezes até melhor, porque na capital está tão cheio de gente, a concorrência é bem maior. Então, um reino, ele prima pela qualidade de vida de todos. Por isso que Cristo falou, eu era dono sozinho, mas eu constituí vocês reis e sacerdotes. Mas alguns preferem ficar sobre a jurisdição de Satanás, que é o império das trevas, é continuar cego. Lembra? Satanás, a sua autoridade é a escuridão, é as trevas. A autoridade do diabo é as trevas. E as trevas, traduzindo, é ignorância. O diabo ama a ignorância. Não é à toa que a Bíblia vai falar que ele é o príncipe da ignorância. O poder dele está na ignorância. Quando ele vê a ignorância, ele amarra. Poxa, está no meu território. É igual o crocodilo, que pode até andar na terra, mas sua autoridade está na água. Se cair na água, já era. Mas até na terra você consegue dar umas caneladas e fugir dele. Se você for bom corredor, consegue fugir do crocodilo na terra. Porque a terra não é sua autoridade. Não quer dizer que olhando para essa perspectiva, que o diabo não vai dar uns passos, irmãos, dentro daquilo que é o meio cristão para poder tragar alguns para dentro da água, não. O que você tem que fazer? Tem que seguir o seu pastor, porque ele não te leva a águas de crocodilo. A Bíblia fala bem assim que ele é o bom pastor. A Bíblia fala que ele checa
se as águas estão tranquilas. Ele nunca vai te deixar, e aqui eu não falo de mim, eu falo do Supremo Pastor, o nosso exemplo de pastor. Ele checa se a água está tranquila para depois deixar suas ovelhas beberem água. Ele te leva a pastos verdes. E aí sim, se ele é o seu pastor, deixa ele conduzir você aos pastos verdes que ele quer, porque às vezes tudo que a gente quer é empurrar a nossa vontade e garganta de Deus. Mas irmãos, em nome de Jesus, cuidado com o costume. É possível trabalhar sem fluir, mas é impossível fluir sem trabalhar. Quando eu estou fluindo, o trabalho é leve. Quando eu estou fluindo, não custa nada. Quando eu estou fluindo, a semana tem atividade a semana toda, eu estou lá fazendo. Quando alguém fala, você está em tudo, cara, eu amo isso. Mas quando eu começo a adoecer, meu irmão, levantar no domingo é uma luta. E isso já está apontando as doenças. Mas essa doença não é a doença do domingo. É a doença do desligar-se da vontade de Deus durante a segunda, terça, quarta. Não ficar atento, não perceber as artimanhas do diabo, que sempre tenta arrastar a gente para o quê? Para o lugar onde ele governa. Ontem eu falei sobre leis aqui, falei que o reino é regido por leis. Todo o reino do Espírito é regido por leis. O diabo só pode trabalhar com lei, e Deus também só vai trabalhar com lei. O poder do diabo está na desobediência e o poder de Deus na nossa vida está na obediência. A obediência gera uma recompensa chamada bênção e a desobediência gera uma recompensa chamada maldição, que é o governo do diabo. E o diabo cutuca a gente para a gente poder desobedecer, para ele poder retomar o governo e controlar as nossas ações. Mas o Espírito trabalha tão arduamente para que você recupere o governo e frustre Satanás, porque o único capaz de frustrar os planos do diabo, de levar a nossa mente para as coisas erradas, irmãos, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que ser primado, tem que ser querido, tem que ser estimado. A coisa mais simples feita ao lado de uma pessoa que você ama torna-se maravilhoso por causa da companhia. Tal qual a coisa mais sofisticada que você faz com alguém que você não se interessa é monótono, é uma rotina. Então o que define é a estima. O que define é a estima, porque quando você estima, aumenta de valor, e quando você deprecia, diminui de valor. Qual é a sua estima pela presença de Deus? Qual é a sua estima? Qual é o preço, o prazer, a alegria da sua companhia? Cadê o sorriso? Quando você fala de Cristo? Não quando você fala da sua igreja, irmãos. Quando você fala de Cristo, você liga as pessoas a Cristo. Quando você fala da igreja, você liga a pessoa à igreja. Claro, nós estamos aqui para servir, é bom que toda igreja seja sadia. Contudo, é a Cristo que a gente tem que ligar as pessoas. Porque embora eu amo a minha igreja, Senhor, eu sei que é um lugar e um ambiente em que as pessoas estão sendo forjadas e trabalhadas. Pessoas ainda estão sendo tratadas, pessoas estão... E aí, quando a pessoa ela é ligada à igreja, quando ela vê uma falha, ela não suporta. Ela joga a mochila nas costas, porque não foi preparada. Irmãos, existe falha humana. O que a gente precisa todos os dias lutar contra o mau caratismo, aquele mau caráter que fica ali deturpando, destruindo a nossa mensagem, porque a nossa mensagem é destruída quando a gente não segura o caráter. É tempo de segurar o caráter, fugir da rotina. É isso. O costume fala de rotina. O costume fala de monotonia. O costume fala de você acabar perdendo Jesus no culto para Jesus, que é considerar, irmãos, normal o que é glorioso. Cuidado, irmãos.
de considerar normal o que é glorioso. Sabe quem considerou normal o que era glorioso? Nadab, Abiú, Ofni, Finéias. A família de Abinadab, que tinha a arca, mas era só um artefato. 20 anos na casa de Abinadab não fez a arca, a presença de Deus, porque a arca representava a presença de Deus. O que a presença de Deus fez na casa de Obed-edom, que era um geteu. E um geteu era um homem natural da cidade de Gate, era um filisteu. Por que um filisteu recebeu tanta bênção? Porque ele temeu, porque ele respeitou, porque ele estimou, porque ele deu um lugar para aquela presença e aquela presença reagiu ao culto que ele estava oferecendo. Mas não reagiu ao culto de Abinadab, irmão. Abinadab tinha um filho chamado Uzá, que ao tentar segurar a arca, cheia de boa intenção, a presença de Deus o ofendeu. Por quê? É suposto de que o sacerdócio soubesse que a presença de Deus não pode ser carregada com bois, irmãos. Mas só que o povo tinha se esquecido dos princípios elementares e aí não só perdeu o costume, como perdeu a razão, o motivo. Viram alguém fazer e começaram a fazer. O rei deu a ideia, eles acataram. Quando Davi teve que fazer o caminho de volta, perguntar aos anciãos, mas espera aí, por que aconteceu aquilo? Aí os anciãos, os sacerdotes, mas aí que tá, gente, consulte pessoas que já têm caminho, já caminhou mais que você. Nesse lugar ele falou, olha, porque a arca nunca foi conduzida sobre carros. A arca sempre foi conduzida sobre os ombros dos levitas. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que é pesado mesmo levar a presença de Deus. Quer dizer que todas as pessoas vão olhar para você como um padrão mesmo. E sim, irmãos, se você é um soldado, não dá mais para viver uma vida comum. Se você é um soldado, você precisa ser padrão e exemplo, precisa carregar a arca. Mas é pesado, então era 8 passos para cada um. Rodava aquilo tão rápido, todo mundo ia ficar atento com a presença. Porque imagina, troca aqui, 4 tal, e vai levando. E vamos, um artefato de ouro, não era uma coisa leve. Então, irmãos, a presença é pesada, mas se todos estão trabalhando por ela, fica leve. Então, quando você, levita, servo de Deus, você abre mão do lugar que Deus te colocou, você pesa a vida da outra pessoa. Alguém está levando o peso que era seu. Ah, mas eu queria um evangelho mais leve. Cara, você não é mais um civil. Coloque isso na sua cabeça. Você não é mais um civil. Você não está lutando só pela sua família mais, está lutando por uma nação. Você está lutando por um reino que ainda nem sequer se estabeleceu, mas está se expandindo. Então Deus, Ele te deu a oportunidade de ser representante dEle como embaixador na terra, de levar o evangelho aos lugares mais remotos. E sim, você é um instrumento de Deus, você é um canal e Deus tem algo para realizar. E por favor, para de tratar normal a presença de Deus. Deus é glorioso, sua presença é maravilhosa, a sua presença ela traz prazer para as nossas almas, ela coloca a nossa alma debaixo de governo e o nosso espírito ele fica incandescendo, ele fica cheio de fogo da presença de Deus. Então, em nome de Jesus, para de olhar por cima do ombro, levanta a sua cabeça, toma a sua parte, aquele peso que é seu, e vamos carregar a presença de Deus, marchando sobre Odivelas, marchando sobre as nações, marchando sobre a terra, dando um bom testemunho de um servo de Deus, na nossa família, na nossa casa, na nossa cidade, como cidadão, no nosso trabalho, na nossa escola, em todo lugar que você estiver. Por favor, para de viver a vida civil. Você não é mais um civil, você está guerreando pela sua casa, por uma causa também. E mais do que por aquilo que você ama, pelos seus, você está lutando por uma nação, por um povo que Deus escolheu. O que Cristo foi capaz de fazer, ele podia ficar com tudo, porque tudo era dele, mas ele decidiu sentar na mesa e partir o pão para todos.
Ele partiu o pão para que todos pudessem viver família. E eu e você fomos restaurados por causa dessa graça, essa graça que eu não consigo descrever, essa graça insistente de Cristo. Então eu tenho uma missão de viver uma vida para obedecer, para fazer, para cumprir a vontade de Deus. E eu espero que você não entre no costume e não caia na rotina. E em nome de Jesus, não troque o glorioso por aquilo que é normal. E eu oro nessa manhã, Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor possa tomar essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, seja aqui ou seja por meio da comunicação, Senhor, do vídeo, que o Senhor possa sustentar, Senhor, o mesmo coração. Eu não sei o que essa pessoa está passando, se está desanimada, se está sentindo abatida ou qualquer coisa do gênero, Pai. Mas o que eu sei é que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a minha fé e a minha convicção, a minha esperança é que essa mensagem provoque os meus irmãos a viverem uma vida, Senhor, agora, a comerem da palavra, a desfrutarem da palavra, a entrarem na palavra. E sim, Senhor, domingo a gente serve as pessoas. Sim, Senhor, a gente serve no altar, a gente celebra. Mas nos dê condições de viver um evangelho da segunda-feira, Senhor, nos embates da vida, lá no trabalho, de se desvencilhar das conversas, Senhor, as conversas, Senhor, torpes que às vezes tentam se levantar, das mesinhas e da conversa, Senhor, que não tem nenhum tipo de fruto. Pai, nos livra, Senhor, de olhar para o lugar que o Senhor não quer que a gente olhe, nem ouvir o que o Senhor não quer que a gente ouça. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa levantar aqui um exército, um povo que entendeu que eles não foram chamados para viver uma vida civil, mas foram chamados para viver uma vida militar, disciplinada, Senhor. Sempre, Senhor, não podendo olhar para trás, não podendo deixar alguém para trás. Então, Deus, eu oro para que aquilo que é glorioso seja glorioso, que a sua presença seja o motivo da nossa ação aqui, da nossa busca. Eu oro por corações renovados, restaurados, cheios do teu Espírito. Em o nome de Jesus, amém.